repetindo então o conceito. Deslocamento escalar ou variação de espaço ou deslocamento linear, representado por ΔS, sempre vai ser calculado como space final menos space inicial, posição final menos posição inicial. Ora, no exemplo que nós havíamos dado, o último exemplo, nós fizemos o percurso no sentido interior capital. Então, ao meio-dia, nós passamos aonde? No quilômetro 87, na posição 87 quilômetros. E às 13 horas nós passamos aonde? Nós passamos no quilômetro 15, na posição quilômetro 15. Estávamos quase entrando no perímetro urbano de São Paulo. E nesse exemplo, o deslocamento escalar deu quanto? Menos 15 quilômetros. Nossa, professor, por que o menos tão pequenininho? Para você perceber que o deslocamento escalar pode ser negativo. Deslocamento escalar não é distância. Bom, tendo dito isso, depois de todo esse esforço, vamos pensar no tempo. Nós vamos ter uma grandeza chamada ΔT. ΔS, variação de space. ΔT, variação de tempo. ΔS, espaço final menos espaço inicial. ΔT, instante final menos instante inicial. Então você deve tomar cuidado aqui para não confundir a palavra tempo. Ora, ela vai significar instante. Ora, ela vai significar intervalo de tempo. T inicial, instante inicial. No exemplo que eu havia dito, meio-dia. T final, no instante final. O instante inicial não é o instante no qual o movimento começou. O instante final não é o instante no qual o movimento terminou. O instante inicial é o instante quando nós começamos a estudar o movimento. Nós apertamos o cronômetro. E o instante final é o instante no qual nós paramos de estudar o movimento. O movimento pode continuar, mas nós desligamos o cronômetro. Se você pensar em termos de cronômetro, olha que interessante. 13 horas menos meio-dia são 1 hora. No cronômetro, eu apertei o cronômetro ao meio-dia. Então, no cronômetro, esse instante é 0. E quando eu desliguei o cronômetro, num relógio comum, eram 13 horas. No cronômetro, eu vou ter o quê? 1 hora. Então não esqueça, instante inicial não é o instante no qual o movimento começou. O instante inicial é o instante no qual nós começamos a estudar o movimento. Instante final não é o instante no qual o movimento cessou. Instante final é o instante no qual nós desligamos o cronômetro. Nós paramos de estudar o movimento. E ΔT nós podemos chamar de duas maneiras. Ou variação de tempo, ou intervalo de tempo. A gente continua nos próximos episódios.